Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos apresentar mais um trecho da Escala Espírita, elaborada por Allan Kardec pelos Espíritos Superiores no Livro dos Espíritos. Hoje, a Escala Espírita ela compreende duas classes de espíritos, os espíritos neutros e os espíritos batedores e perturbadores. Está no livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no item dos Espíritos. Vamos ao nosso estudo logo após a nossa vinheta. Roda ela aí. Muito bem, temos aqui no item 105, Espíritos Neutros. Kardec nos diz o seguinte: não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para o outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade. Quer pela moral ou pela inteligência, apegam-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Então são espíritos que não tendem nem para o bem nem para o mal. Podem até fazer, mas eles ficam ali neutros, né? E muitas das vezes saudosos das suas grosserias. Muitas das vezes frequentaram bares, né, onde ficavam ali conversando com seus amigos, e quando desencarnam voltam para esses bares, para esses restaurantes, para esses botequins, a fim de ficarem ali querendo, né, viver a sua vidinha, às vezes jogando carta numa praça, né, com os outros amigos, mas como não podem jogar, ficam ali influenciando, né, participando daqueles jogos. Eles são, como diz aqui Kardec, são uma condição vulgar da humanidade e apegam-se às coisas desse mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. Aqui agora os espíritos batedores e perturbadores. Esses incomodam. Esses incomodam. Diz Allan Kardec, estes espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Podem ser bons, podem ser maus. Ainda diz Kardec, manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos do ar, e etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos ou nas entranhas da terra. As mesas girantes esses espíritos foram empregados pelos espíritos superiores para despertar o público na França no século XIX, onde surgiram ali por 2 anos as mesas girantes ou as mesas falantes. E tivemos vários casos também relatados por Allan Kardec na Revista Espírita, onde o mais contundente, vamos dizer assim, o espírito que mais perturbou, né, e apresentado ali por Kardec na Revista Espírita, foi o espírito batedor de Bergzabern. Ele ficou durante 8 anos batendo e fazendo perturbações em uma casa. Os donos da casa foram presos e os barulhos continuaram, porque acharam que eram eles que estavam provocando esses barulhos. A polícia foi chamado o prefeito, mas não adiantou em nada. Ele ficou ali perturbando aquela casa durante 8 anos. E quem doava os fluidos era uma médium que trabalhava na casa, era uma criada, era uma jovem que cuidava das coisas do lar. Ela que cedia os fluidos para que o espírito fizesse todos esses movimentos, deslocamentos, ruídos naquele lar. No livro dos médiuns, nós encontramos como é o mecanismo que esses espíritos utilizam para realizar esses fenômenos. Podemos algum dia aqui, nos nossos estudos,
apresentar essa questão que é bastante interessante e traz explicações muito oportunas a todos nós. E continua Kardec dizendo: reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns tem um relato de um espírito que jogava pedras nas vidraças de duas irmãs, na casa de duas irmãs. E uma vez ele foi perguntado a ele por que ele fazia aquilo, e ele disse porque quando ele estava aqui encarnado ele foi muito maltratado pelas duas irmãs. Então, como forma de se vingar, a maneira dele, ele jogava pedras nas vidraças, abria os armários, tirava todas as roupas de dentro dos armários, mesmo estando trancados, com cadeado e tudo mais. Ele ia lá, abria e jogava tudo no chão, desarrumava o quarto, fazia uma perturbação completa. Está relatado no Livro dos Médiuns e também na Revista Espírita. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, diz Allan Kardec, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Isso aconteceu lá com as irmãs Fox, no condado de Nova York, para que um espírito que estava batendo na casa despertasse a atenção daquelas pessoas naquela região, e as irmãs Fox ficaram até muito famosas por isso, e os espíritos superiores é que instruíram esse espírito a fazer aqueles barulhos naquela casa. Tanto é que uma das irmãs perguntou: se você é um espírito que está fazendo isto, dê 2 batidas aqui na porta. E ele foi lá e pum, pum, deu 2 batidas. Então, caracterizou-se aí por um ato inteligente e não por um ato fortuito. Meus amigos, ficamos por aqui. Deixo aqui para vocês novamente o Livro dos Espíritos, o nosso livro, tradução de José Herculano Pires, editora LAC, melhor tradução da codificação espírita. Agradeço muito a sua participação nos nossos estudos, para que a gente possa compreender todos esses fenômenos que estão na natureza, compõem a lei de Deus e que esses estudos servem para que nós possamos bem compreender todas as leis criadas por Deus. Muito obrigado pela sua participação. Clique no sininho, assine o canal e contamos com a sua participação nos nossos estudos. A todos, muita paz.